Como os melhores entre os melhores ficam cada vez melhores. Graham Jones. Até 1954, a maioria das pessoas acreditava que um ser humano era incapaz de correr 1 milha, 1,6 quilômetro, em menos de 4 minutos. Mas naquele mesmo ano, o velocista inglês de meia distância Roger Bannister provou que elas estavam erradas. Médicos e cientistas disseram que quebrar a barreira da milha em 4 minutos era impossível e que quem tentasse morreria, contou Bannister. Então, quando me levantei da pista depois de ter desmoronado na linha de chegada, imaginei que estivesse morto, o que mostra que nos esportes, assim como nos negócios, o principal obstáculo para alcançar o impossível pode ser uma mentalidade autolimitadora. Como psicólogo desportivo, fui consultor de campeões olímpicos e mundiais de remo, natação, squash, corrida, iatismo, trampolim e judô durante boa parte da minha carreira. Em 1995, ao lado do nadador e medalhista de ouro olímpico Adrian Moorhouse, fundei a Lane 4. Com a ajuda de outros atletas campeões como Greg Sirlow, Alison Mowbray e Tom Murray, a empresa tem levado as lições de desempenho do atletismo de elite para organizações da Fortune 500 e do FTSA 100. Esporte não é negócio, é claro, mas as analogias são impressionantes. Em ambos os mundos, as personalidades de elite não nascem vencedoras, tornam-se vencedoras. Astros do esporte devem ter alguma habilidade natural, coordenação, flexibilidade, capacidades anatômicas, assim como executivos seniores bem-sucedidos precisam ser capazes de pensar estrategicamente e de se relacionar com as pessoas. Mas o verdadeiro segredo para a excelência, tanto nos esportes quanto nos negócios, não é a capacidade de nadar rápido ou de fazer análises quantitativas de cabeça em pouco tempo. É a força mental. Pessoas com desempenho de elite nas duas arenas prosperam sob pressão. Mais do que isso, mostram-se excelentes quando pressionadas. A ascensão delas ao topo é resultado de um planejamento muito cuidadoso, de definir e atingir centenas de pequenos objetivos. Essas pessoas usam a competição como forma de apurar suas habilidades e reinventar a si mesmas o tempo todo, e assim permanecer à frente dos outros. Finalmente, sempre que obtêm grandes conquistas, dedicam tempo a celebrar suas vitórias. Vamos analisar melhor esses comportamentos. Ame a pressão. Só permanece no topo aquele que se mantém confortável em situações de muito estresse. Entre os que apresentam desempenho de elite, a capacidade de manter a tranquilidade sob pressão é uma das poucas características consideradas inatas. Mas, na verdade, é possível aprender a amar a pressão e a extrair dela a motivação para ter um desempenho melhor do que jamais imaginou. Para isso, contudo, você precisa primeiro fazer a escolha de se dedicar apaixonadamente ao autodesenvolvimento. Quando perguntam a Greg Sirlow, medalhista de ouro no remo, se valeu a pena o preço que pagou pelo sucesso, sua resposta é sempre a mesma. Nunca fiz nenhum sacrifício, fiz escolhas. Administrar a pressão é muito mais fácil se você pode focar somente na sua própria excelência. Os atletas de melhor desempenho não se permitem distrair pelas vitórias ou pelos fracassos dos outros. Eles se concentram no que podem controlar e esquecem o restante. Raramente se deixam atrair por eventos fora de uma competição. O golfista Darren Clarke, por exemplo, um dos melhores do mundo, ajudou a equipe europeia a conquistar uma Ryder Cup em 2006, 6 semanas depois da morte de sua esposa. Pessoas que apresentam desempenho de elite são mestres em compartimentalização. Se você deseja se destacar nos negócios, é importante olhar para dentro e ter autonomia. Vejamos um executivo a quem chamarei de Jack. Quando jovem, ele era tão apaixonado por luta livre que trocou a Universidade Harvard por uma faculdade menos proeminente, mas cuja equipe de luta livre estava mais bem colocada no ranking. Depois de obter seu mestrado em administração, Jack foi recrutado por um prestigioso banco de investimentos, onde chegou à posição de diretor executivo. O que o motivou nunca foi a necessidade de impressionar as outras pessoas. Não pense nem por um minuto que eu me empenho pelo status, disse ele certa vez. Eu me empenho por mim. Penso no que faço até quando estou no chuveiro. E seria assim mesmo que não recebesse 1 centavo sequer. Pessoas tão automotivadas quanto Jack ou Darren Clarke raramente se permitem autoflagelação.
Isso não significa que não sejam duras consigo mesmas, não teriam chegado tão longe sem isso. Quando algo dá errado, superastros dos negócios e dos esportes sacodem a poeira e seguem em frente. Outro fator que ajuda indivíduos com alto rendimento a amar a pressão é a capacidade de ligar e desligar seu envolvimento com projetos. Isso fica mais fácil quando há outros interesses na vida. A remadora Alison Mowbray, por exemplo, sempre reservou tempo para praticar piano, apesar de sua agenda extenuante de treinamento. Ela não somente ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, como se tornou uma pianista talentosa. Para os melhores executivos, a descarga de adrenalina do trabalho pode ser tão viciante que é difícil se desligar. A menos que você consiga separar as coisas como os atletas de elite fazem, inevitavelmente correrá o risco de ter um esgotamento no trabalho. Muitas pessoas do mundo dos negócios são apaixonadas por seus hobbies. Richard Branson é famoso por suas aventuras com balões, por exemplo. No entanto, até pequenas distrações como jogar bridge ou ir à ópera podem ser muito eficazes para ajudar executivos a se desconectar do trabalho e se reenergizar. Concentre-se no longo prazo. Boa parte da capacidade dos atletas de elite de se recuperar depois de uma derrota vem do foco intenso em objetivos e aspirações de longo prazo. Ao mesmo tempo, tanto astros do esporte quanto seus treinadores têm muita clareza de que a estrada para o sucesso é pavimentada com pequenas conquistas. O truque aqui é planejar meticulosamente objetivos de curto prazo para alcançar o desempenho máximo em eventos de grande destaque, e não nos de menor importância. Para atletas que participam de esportes olímpicos, o treinamento e a preparação cumprem um ciclo de 4 anos. Mas nada impede que participem de campeonatos mundiais todo ano. A tensão inevitável resultante dessa agenda complicada exige uma administração muito cuidadosa. O sucesso do nadador Adrian Moorhouse, medalhista de ouro olímpico em 1998, é um caso interessante. O objetivo de longo prazo dele era cumprir os 100 metros de nado peito em 62 segundos, porque 4 anos antes, ele e seu técnico tinham calculado que esse tempo lhe garantiria o ouro. Obviamente, Adrian planejou outras vitórias nesse meio tempo, mas todo o seu treinamento e a sua prática estavam direcionados para atingir o tempo de 62 segundos ou menos nos Jogos Olímpicos de Seul. Ele mapeou objetivos de curto prazo específicos em todas as áreas que afetariam seu desempenho: musculação, nutrição, força mental, técnica, entre outras, para assegurar aquele objetivo final. Com frequência, executivos bem-sucedidos planejam cuidadosamente seu caminho para um objetivo de longo prazo. Certa vez, fui coach de uma mulher que chamarei de Débora, uma gerente de TI que trabalhava para uma companhia aérea de baixo custo. A meta de longo prazo dela era se tornar executiva sênior em 3 anos. Identificamos várias áreas de desempenho nas quais ela precisava se tornar excelente. Por exemplo, melhorar sua reputação e influência entre os executivos dos outros departamentos e administrar situações complexas. Então, definimos os objetivos de curto prazo que sustentariam conquistas em cada área de desempenho, como ingressar em uma força-tarefa nacional e liderar um projeto internacional. Juntos, construímos um sistema que monitorava de perto se Débora estava atingindo os objetivos intermediários que a ajudariam a realizar sua visão de longo prazo. Nosso plano funcionou. 2 meses antes da sua meta de 3 anos, Débora foi convidada a chefiar uma unidade que movimentava 12 milhões de dólares em vendas realizadas durante os voos. Use a competição. No atletismo, é comum que 2 atletas de elite de países diferentes treinem juntos. Eu estava em um campo de treinamento da equipe britânica pré-olimpíadas de 1996, no qual o velocista de 100 metros rasos e campeão olímpico Linford Christie treinava ao lado de um atleta convidado. Seu parceiro de treino era simplesmente Frank Fredericks, da Namíbia, medalhista de prata e uma das maiores ameaças ao ouro olímpico de Christie no passado. Para o remador campeão do mundo Tom Murray, competir com os melhores era sua fonte de inspiração para obter conquistas maiores. Murray integrava um grupo de 40 remadores selecionados para treinarem juntos, na esperança de conquistar uma das 14 vagas da equipe olímpica de remo de 1996. Como a equipe só foi formada de fato 2 meses antes dos Jogos de Atlanta, o grupo de 40 atletas treinou junto por quase 4 anos.
Como Murray recordou, uma das últimas avaliações de desempenho durante a semana que antecedeu a definição da equipe olímpica envolvia um teste de 2.000 metros na máquina de remo. Os 40 atletas fizeram um teste em 4 grupos de 10. Murray foi no terceiro. Nos 2 primeiros, 15 remadores bateram recordes pessoais e 2 o fizeram em tempos menores do que qualquer pessoa nos Estados Unidos. O padrão de excelência subiu imediatamente. Murray percebeu que precisaria remar mais rápido do que tinha previsto. Ele acabou melhorando seu melhor tempo pessoal em 3 segundos e, com isso, entrou para a equipe olímpica.